Você sabia que o melhor padeiro do mundo é capixaba? O chefe de Nova Venécia recebeu o título de melhor padeiro do mundo de 2026 pela União Internacional de Padeiros e Confeiteiros. Na ocasião, ele apresentou uma receita que une técnica e identidade capixaba. Para falar mais sobre isso, um pouquinho da sua trajetória também, recebemos hoje o padeiro João Carlos Butski. Seja bem-vindo. Obrigado, Letícia. Para mim é uma honra hoje estar aqui com vocês e poder contar um pouquinho dessa minha trajetória, dessa minha história. Então, para começar, você recebeu esse título agora. O que significa para você? Então, é um momento que eu estou vivendo de muita alegria, de muita felicidade. É um reconhecimento do nosso trabalho, né? Eu tenho aí já 28 anos nesse segmento e receber esse título do melhor padeiro do mundo, nada mais, nada menos, é um reconhecimento daquilo que nós temos feito para o setor de panificação. Quando você recebeu o título, você esperava? Você achou que não iria ganhar? Como é que foi o sentimento? Então, primeiramente, são várias etapas. Você tem uma seletiva dentro do Brasil, né? Eu fui indicado pela ABIP, que é a Associação Brasileira da Indústria do Pão. Então, primeiramente, a ABIP ela tem um corpo técnico dentro da ABIP, aonde levanta os possíveis candidatos para você ser indicado para o Mundial. Então, primeiramente, existe essa peneira. Segundo, existe todo um dossiê, né, que você tem que montar e enviar para o IBC, que é a União Internacional dos Padeiros de Confeiteiro. Ganhar esse título, assim, falar assim, João, você esperava? Eu não esperava, mas eu estava concorrendo. Então, assim, há uma esperança, Sim. porque você está concorrendo com o mundo todo. E como que foi essa etapa lá em Singapura, né? Então, a etapa, tivemos 2 dias para produzir o nosso produto, que a gente ia apresentar ao corpo técnico da UIBC, e foi assim, bem tumultuado para mim. Primeiramente, nós tivemos algumas dificuldades, né? Nesses 2 dias, primeiro, a língua, né? Eu não domino o inglês, então começou por ali. Segundo, os ingredientes. Eu adotei em levar para Singapura algo cultural do nosso estado, do Espírito Santo, que é difundir a torta capixaba, mas de uma forma diferente, uma torta capixaba dentro de um pão de fermentação natural de 72 horas. Mas quando eu cheguei lá, me deparei que Singapura não tem palmito, não tem azeitona, não tem o bacalhau, que são produtos essenciais numa torta capixaba. Sim. Então teve essas dificuldades no Sim, sim, caminho. com certeza. E como que foi participar disso? Porque também é uma coisa que envolve diversos países, né? Sim. Como foi competir com pessoas de diversos locais? Então, eu estava no instituto, né, onde eu estava desenvolvendo o meu produto, o meu pão. Lá nós estávamos em 3 equipes, a equipe da Coreia, a equipe da França, e assim, o momento que a gente estava lá produzindo os pães, cada um focado no seu produto, foi muito interessante, muito legal essa troca de informação, né. Mas assim, no momento a gente pensava assim: "Ah, pô, os caras são melhor, eu não vou conseguir", né, mas graças a Deus nós conseguimos obter êxito. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Antes desse reconhecimento, já tem uma trajetória, como você Sim. disse. E como que começou a sua história com a panificação? Então, minha história, Letícia, ela foi muito assim, eu caí nesse setor de paraquedas. Na verdade, João, era o que você almejava? Não, mas era o que eu tinha no momento. Eu venho de uma família muito simples, muito humilde, e minha mãe falou assim: "Ó, João, você tem que trabalhar para ajudar em casa". E ela falou assim: "Ó, eu consegui serviço na padaria". Comecei a minha jornada entregando pão de bicicleta pelas ruas de Nova Venécia, né, depois fui ser embalador da padaria, fui ser ajudante de padeiro, até se tornar padeiro. Mas eu sempre tive aquele pensamento assim: "Eu tenho que crescer, eu tenho que ganhar mais, né, eu quero conquistar, minha dependência financeira também, eu quero ter minha casa, meu carro", e para isso eu só vi uma maneira de alcançar isso, que era trabalhando e estudando. E aí eu comecei a estudar, comecei a me aperfeiçoar, comecei a fazer curso, né, em 2002
o primeiro curso de padeiro que teve dentro do estado do Espírito Santo, eu estava lá. Então, desde esse período, né, quando eu passei a estudar a panificação, eu comecei a ver, né, enxergar oportunidades no setor e a oportunidade de crescimento, até chegar onde nós chegamos. Entendi. Hoje em dia, qual que é o foco, né, especialização? Você fez alguma especialização de um lado? O que que é o mais específico? Então, assim, eu sou formado em administração de empresas, sou pós-graduado na área de segurança alimentar, pós-graduado na área de engenharia de produção. Só para você ter uma noção, eu dei aula 1 ano na faculdade, mas a panificação ela me conquistou, né? Eu sou assim, eu tenho uma especialização dentro do setor de panificação, que são os pães de fermentação natural, e pães de regionais. O que que seria esse pão de fermentação natural? Né, eu vejo que a panificação está voltando às suas origens, que é trabalhar o mais natural possível, mas eu tenho posso dizer, uma pegada que me traz um diferencial, que é trabalhar com produtos regionais, valorizar aquilo que nós temos dentro de casa. Muitas vezes, Letícia, a gente dá muito valor às coisas de fora e esquece de olhar o que temos perto de nós. Eu conheci um padeiro chamado José Carlos, de Portugal, Covilhã. Ele falou assim: João, se eu morasse no Brasil, eu criava um pão por dia, porque nós somos ricos em produtos e ingredientes, né? Então tem como eu buscar essa criatividade e trazer essa criatividade para o setor da panificação, para o setor de gastronomia, né? Eu lembro que em 2011 eu ganhei o título como o melhor padeiro do estado do Espírito Santo, criando um pão de frutapão recheado com carne de sol de carneiro. Frutapão você tem na roça ali, estraga, joga fora e é rico em amido, né? Por que não introduzir isso em uma receita de um pão? Então isso, assim, juntamente também junto com o Sebrae, uma vez o Sebrae trouxe uma demanda para mim, de criar pães regionais. Exemplo, pão de cacau, Linhares, pão de Socol, Venda Nova, eu criei uma ciabatta de calabresa com abacaxi, abacaxi de Marataízes, né? Então, eu comecei, e isso me despertou a curiosidade e o interesse em criar produtos diferentes, até que nós chegamos no pão de torta capixaba. Você falou, você começou, né, na Nova Venécia, Sim. entregando. Hoje em dia você continua Sim, em Nova hoje Venécia? eu faço 28 anos que eu estou na padaria Salute. Foi a padaria onde eu comecei entregando pão de bicicleta, foi o meu primeiro emprego e nós estamos lá até hoje. Em 2024, você também recebeu, né, um título de melhor padeiro da América Latina. Sim. Agora você recebeu esse reconhecimento mundial. O que que isso representa para sua carreira também e o que que mudou de lá para cá? Então, como eu falei, né, nós temos algumas associações, algumas entidades, nós temos a ABIP, né, que é a Associação Brasileira da Indústria do Pão. Após a ABIP, nós temos a CIPAM, que é a Confederação Interamericana da Indústria do Pão, que representa a América, aonde nós fomos campeão, melhor padeiro da América em 2024. Então, assim, em 2024, também eu fiquei entre os 100 melhores padeiros do Brasil, aonde a própria ABIP, ela olhou para mim, me enxergou e falou: pô, o João está fazendo um diferencial no setor de panificação. Porque eu sempre falo, Letícia, não basta você ter o melhor pão. Muitos fazem um bom pão, tem muitos padeiros, talvez eu possa dizer até melhor do que eu, mas são conjuntos de avaliações que são levados como requisitos, né? Igual eu falei, criatividade, inovação, o que você tem feito pelo setor de panificação, publicações em revistas, receitas, artigos, né? E aí nós chegamos como também o melhor padeiro das Américas, até chegar também o melhor padeiro do mundo. Para mim isso é alcançar, é receber esse título, é que eu vejo assim, valorização do setor da panificação, valorização da profissão de um padeiro, mostra que é possível, né, alcançar o sucesso. Sim. Falando um pouco mais sobre a receita, né, Sim, premiada, que como você disse, foi inspirada na torta sim, capixaba, mas também na panela de barro. sim, sim. Como que surgiu essa ideia específica? Então, são as madrugadas que a gente está aí trabalhando, e quando o Paulo Meneghelli, o presidente da ABIP, ele falou: João, eu gostaria de levar algo para o concurso, algo cultural. Você se vira aí, dá seus pulos, cria alguma Uhum. coisa aí.
E aí vem a inspiração, né, vem essa inspiração durante a noite, você está ali trabalhando, pensando: "O que que eu vou criar?". Isso já nos 47 do segundo tempo, e eu falei: "Por que não, né, pegar a torta capixaba e trazer para dentro do pão?". Momento nenhum, né, eu quero falar para quem está nos ouvindo, que eu venho aqui substituir uma panela de barro das nossas amigas ali de Goiabeiras, as paneleiras, não. O Espírito Santo tem uma tradição da torta capixaba na panela de barro. O que eu fiz foi trazer uma inovação de criar, né, um pão no formato da panela de barro com a torta capixaba dentro. Eh, e assim, graças a Deus, caiu no gosto, né, do capixaba, caiu no gosto também do povo de Singapura, foi tanto que nós trouxemos a medalha do primeiro lugar para o Espírito Santo, para o Brasil e para Nova Venécia. Então, esse pão ele foi feito para o concurso. Sim, nós fomos, desafiado aí, teve essa demanda para a gente levar para o concurso um produto que fosse um produto regional, um produto que representasse o estado do Espírito Santo. Entendi. A sua conquista, ela também traz uma visibilidade para o Espírito Santo, né, nessa questão da panificação. Como que você vê isso? Levar essa cultura, essa identidade capixaba para outro país? Assim, muito interessante, né, e legal, porque você entra no mapa da panificação. Eu sou o segundo brasileiro a conquistar esse título, o primeiro é de São Paulo, então olha, se você olhar o cenário de São Paulo, o mercado de São Paulo para o mercado do Espírito Santo, né, é 3, 4 vezes maior, e eu saindo de uma cidade do interior do estado do Espírito Santo, uma cidade de 56.000 habitantes, né, de uma padaria do interior, para nós, assim, é levar não apenas Nova Venécia, o estado do Espírito Santo para o cenário da panificação, isso valoriza o nosso estado, isso mostra que o nosso estado tem profissionais bons, não só no setor de panificação, em todos os setores, seja jornalista, seja na gastronomia, né, e, em outros setores também, mostra que nós estamos no caminho certo e que nós estamos crescendo. Sim. Se assim, alguém que tem interesse nessa área, o que que você falaria? Uma dica? Então, hoje assim, hoje o João de 46 anos e o João de 18, 19 anos quando entrou no setor de panificação. Eu sei que tudo tem seu tempo, tem seu momento certo para as coisas acontecerem. Tem hora que as coisas você alcança, mas alcança com um sacrifício, com muito trabalho. E se eu fosse olhar para trás e falasse o que que poderia falar para quem está começando, é se capacitar, é estudar panificação, é estudar gastronomia, né, buscar o conhecimento, porque o conhecimento, a prática ela é muito boa, porque a maioria dos padeiros e confeiteiros são formados através da prática. Entra na confeitaria, entra na área da panificação, vai aprendendo e se torna um padeiro prático. Então, o que que eu diria para quem está nos ouvindo aí, né? Estude panificação, estude o que que são os ingredientes, né, se for possível, vai para fora, vai para a Europa, vai conhecer outros países, conhecer outras culturas, isso vai fazer você crescer no seu setor de seja panificação, qual o setor que você tiver, né, o conhecimento ele faz diferença na nossa vida profissional. E na sua visão, como é que está o setor, né, de panificação hoje no Espírito Santo, mas no Brasil também, de uma forma geral? Hoje a gente estava até conversando sobre isso, e juntamente com Paulo Meneghelli, que foi o ex-presidente da ABIP, né, a gente assim, eh, com certeza, nós temos que aumentar o nosso consumo de pão. Nós consumimos em média de 36 quilos de pão ano, né? E a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, recomenda 60 quilos. Então, nós temos uma capacidade ainda de quase dobrar o consumo de pão. Nós temos excelentes produtos, excelentes eh, pão, seja a parte de confeitaria. Sei que a gente tem que melhorar um pouco ainda na qualidade do pão francês, que é o pão mais consumido nas padarias, né. A BIP, ela tem feito um trabalho muito forte em incentivando a qualidade do pão francês, né. Hoje a média nacional da qualidade do pão francês chega aí em torno de 46%. Então olha o tanto que a gente tem ainda que melhorar. Mas em relação a outros países, né, a gente está também à frente, em tecnologia, em equipamento, em inovação. Então assim, o setor de panificação brasileira, ela é grande, movimenta muito, né, e tem muito que crescer também ainda. Agora, para finalizar,
Você ganhou agora esse reconhecimento de Sim. melhor padeiro do mundo. E agora, o que que você vê para o futuro, os próximos desafios? Então, uma das coisas que eu quero é ser útil na vida das pessoas, é transmitir o conhecimento que eu adquiri nesses 28 anos, né. Hoje nós temos lá na Nova Venécia, na Padaria Salute, nós temos lá uma parceria, nós estamos lá como padeiro, como gerente de produção da empresa, mas eu pretendo, no futuro ali, e poder fazer o que eu estou fazendo aqui, dando as entrevistas, que eu venha servir de exemplo para quem está começando, que é possível crescer, que é possível alcançar o sucesso. Mesmo que nós temos talvez as dificuldades, nós temos as barreiras, dizer que assim como eu ganhei, né, esse título, ganhei o melhor padeiro da América, ganhei o melhor padeiro do mundo, né, você também pode ganhar, né. Tem as dificuldades? Sim, assim como eu enfrentei lá em Singapura, porque muitas vezes: "Ah, o João recebeu ali esse título, só é lá fazer pão?" Não, né. Você, como eu falei, você tem que passa por luta, passa por dificuldade, né. Eu sempre falo que a vida do cliente é difícil, é dura, né, porque igual nós chegamos em Singapura, a falta do ingrediente, não tinha ingrediente, a gente não falava a língua, não existia o palmito, não existia o bacalhau, e aí você tem que ser o quê? Criativo. Porque muitas vezes quando as pessoas chegam perante essa dificuldade, o que que acontece? Elas param. "Ah, eu não vou conseguir, eu não vou fazer". Então assim, tenha iniciativa, seja proativo, né, estude e que você vai alcançar. E eu pretendo o que que eu pretendo da minha vida daqui para frente? É poder ser útil na sua vida, poder ser um degrau para você crescer e ser maior, né, até chegar além, chegar acima aonde eu cheguei. João Carlos Butzky, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E para você que está nos assistindo e gostaria de saber mais sobre essa ou outras informações, é só acessar esbrasil.com.br e nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!